por que a mão de obra da construção civil é tão mal vista no mercado de trabalho? Sendo que a construção civil ela é um mercado até desejado para muitos investidores e todo mundo tem a vontade de ter sua casa própria, ou melhorar, ou reformar. Só que todos que já viveram a experiência de construir têm uma visão totalmente negativa, com exceções. Mas a maioria tem experiências negativas que fala, às vezes, nos familiares, fala, nunca mais eu quero construir na minha vida. Eu vivo uma experiência tão horrorosa que jamais eu quero mexer com a construção novamente. Por que dessa experiência tão negativa? E sendo que é um mercado que está em constante evolução para investidor. Então as pessoas que investem no mercado, que tem investimento, que tem dinheiro investido, então assim, quando a rentabilidade igual hoje, no Brasil, a construção civil está tão elevada, está tão em alta, todos querem investir na construção civil. Então todos veem uma oportunidade maravilhosa, que realmente é a construção, o mercado imobiliário hoje no Brasil. Só que quem passou por essa experiência sempre tem um trauma de construção que é exatamente essa revolução que eu, o Oséias, da Reside Construtora, pretendo criar uma forma da gente quebrar um pouco desse tabu para atrair investidores, para todo mundo que vem da construção civil ter a Reside Construtora como referência, provando que existe uma forma legal, uma forma dessa construção, dessa execução da construção civil ser um mercado promissor e ter a alegria de pegar um terreno limpo, uma área limpa e fazer uma mega construção, mas que tudo dá prazer, que todas as etapas da obra sejam organizadas, com profissionais capacitados. Então, a minha intenção é fazer que isso seja uma realidade na construção civil. Então, eu venho trabalhando, até a intenção desse canal é justamente para tentar quebrar esse tabu da construção civil, que é construir a pior coisa que a gente faz na vida. E sendo que é a coisa que faz a gente realizar a melhor conquista que a gente tem, que é uma casa própria, um empreendimento, um investimento. Então é uma coisa maravilhosa, só que ela é vista negativamente pelo andar da carruagem quando é se construir, e tem os seus desafios. Então a própria mão de obra, as próprias construtoras, os próprios construtor, pedreiro, servente, encarregado, mestre de obra, não tem a capacitação devida para fazer uma construção de alto padrão, ou independente do padrão, fazer o gerenciamento e tratar a construção civil como deveria ser tratado. Então, esse nome ele é mal visto justamente pelos executores. Então, os executores que criaram essa forma de decadência na construção civil. E quem entra no ramo da construção pensa como se fosse em qualquer outro ramo, mecânico, automobilístico, qualquer outro investimento que a pessoa às vezes entra pensando em rentabilidade. Então a pessoa, vou construir, vou vender e vou gerar isso de lucro, vou fazer as receitas sim, os gastos tal. Só que quando se depara ali com o desafio da questão da mão de obra, é onde que todos desanimam por sempre viver uma má experiência. Mas essa má experiência é voltada aos próprios executores da mão de obra. Por exemplo, todo mundo sabe que tem a fama do pedreiro, que não trabalha na segunda-feira. Vive final de semana, bebe uma cachaça, sai para noitada e tudo mais, não tem um compromisso com o trabalho que tem, porque acha que a construção civil para ele, na visão de funcionário, é simplesmente um ganho de salário e tudo mais, não tem responsabilidade, se eu não trabalhar hoje no outro dia. Então eles se acham uma peça importante, só que para eles mesmos, eles não vêem futuro nenhum na construção civil. Então esse é o problema, o desafio, porque a pessoa não tem compromisso, não tem responsabilidade, e ela não consegue ver um futuro, aí onde que tudo fica sendo, o transtorno da construção vem por esse motivo, porque o próprio funcionário, o próprio colaborador, ele não tem essa autoestima da importância do trabalho dele na construção civil, que ele vai construir um empreendimento de valores agregados muito alto. Então, se essas pessoas tivessem um pouquinho de mentalidade da importância do trabalho que elas trazem para a construção, elas mesmas já enxergariam um futuro maravilhoso para si próprio, tendo uma responsabilidade, tendo um trabalho de qualidade. Então, elas procurariam se capacitar cada dia mais
para ver um futuro promissor no trabalho que eles exercem. Só que devido a essa falta de importância, às vezes falta de importância dentro de si mesmo, né? Às vezes viveu, o pai foi pedreiro a vida inteira, trabalhou, ficou velho, nunca conseguiu nada na construção civil. Então quem entra na construção civil, entra com essa mesma ideia, não, vou trabalhar, fazer os outros ficar ricos, se trabalha numa casa de alto padrão que é igual a gente aqui, fala, não, eu nunca vou conseguir ter uma casa dessa, então vou trabalhar aqui, vou dar meu suor, vou me dedicar, vou me desgastar pegando peso, trabalhando no sol quente, porque realmente é um trabalho árduo, então a própria pessoa não valoriza, ela não consegue entrar na construção civil com uma mentalidade um pouco diferente. Fala, eu vou lá na obra, vou fazer uma casa, um empreendimento de tal tamanho, vou dedicar o meu melhor, vou me capacitar buscando um entendimento para me evoluir cada dia mais, porque se todo mundo enxergasse a construção como se fosse uma multinacional, uma empresa promissora, que se você sobe de cargo e cada dia que você se dedica, se você se compromete, você vai ter um salário, vai subir de cargo cada dia mais, todo mundo enxergaria a construção civil diferente. Automaticamente ela iria se dedicar, se capacitar. E como que você se capacita na construção civil? Às vezes procurando curiosidades no YouTube, no Google. Como uma medida de concreto. Quanto servente ou quanto pedido fala assim, qual que é a medida numa bitorneira que se faz um FCK 40, se faz um FCK 25, se faz um FCK 15? Eu tenho certeza que se você procurar aí no Google agora, quais as medidas corretas para fazer um concreto com a resistência FCK 25, que é o que mais usa. Tem certeza que tem as medidas. Se você perguntar para a maioria dos serventes na construção, ninguém sabe essa medida. E sendo que é simplesmente ela ali no Google e buscar essa informação e ela decorar isso, ela vai chegar já na obra e falar, hoje nós temos um concreto para isso, é um FCK 25, o encarregado, o engenheiro vai passar, o concreto desse pilar aqui é FCK 25. Ele já sabe essa medida, então aquilo ali já fica uma informação em toda a obra. E quem que buscou essa informação para saber essa medida? O próprio servente no YouTube, no Google. O que importou isso para ele? Nada. Esse é um exemplo que eu usei do concreto. Então tem vários outros, de reboco, montagem de andaime, segurança. Se cada um buscasse evoluir a cada dia mais na construção, é fácil. Informação, às vezes, ela é de graça, ela tá fácil num telefone, que fica ali vendo porcariada, ou coisas que não agrega nem porcariada, às vezes coisas que só passa o tempo e não evolui nada. Então, assim, a pessoa não está responsabilizando a si mesma de querer uma evolução na construção civil. Então, isso nunca vai virar essa chave de falar, não, eu quero me capacitar para me produzir um trabalho diferente, para me ganhar um salário diferenciado, porque toda pessoa que se capacita, se dedica ao certo conhecimento, automaticamente ela vai ser remunerada por aquilo. Só que a construção civil, o próprio pessoal da construção não se vê merecedor, não se vê que ela pode ter essa capacidade. Então, onde que é a mão de obra hoje? É assim, CLT, um salário mínimo, um pouco mais de um salário, um pedreiro, um pouco mais de um salário mínimo. Assim, é muito pouco valor para uma pessoa que constrói um empreendimento, um prédio, uma casa de alto padrão, uma ponte, ou seja, está fazendo coisas de tão alto valor, mas a pessoa não enxerga o poder que ela tem na mão, o poder que tem aquela mão de obra, se ele buscar se qualificar. Então ninguém vai chegar ali e falar, não, vou te pagar tal valor, sendo que você mesmo não procura cada dia a se capacitar para trazer uma mão de obra, para quebrar esse tabu na construção civil. Esse é o desafio, é porque as próprias pessoas não se acham capazes. Então, se não tem responsabilidade de trabalhar na segunda-feira, é uma coisa que a gente sofre muito aqui na construtora. Chega segunda-feira, fulano falta. Por quê? Eu passei mal no final de semana, tô passando mal de ressaca, que bebeu demais, ou festejou, dormiu tarde, não tem compromisso. Então, ou seja, ele abraçou aquela causa que a construção se vê desse jeito, não tem compromisso, automaticamente o salário vai ser mais baixo, faltou um dia, não sei como é que vai ser a combina, ou deu uma falta ali que desconta bastante coisa. Então a construção civil sempre vai ser um mercado horrível, porque a pessoa não tem compromisso. Agora vamos pensar, virando essa página, se todos tivessem um compromisso, sabesse o valor que tem, dele ter uma mão de obra qualificada, da importância dele na obra, até do servente, que é só um ajudante de pedreiro,
a importância que ele é, se ele tiver uma qualificação, se ele saber o que ele está fazendo, a importância da mão de obra dele, por estar construindo aquele empreendimento maravilhoso, e ele procurasse se capacitar, seria como em qualquer outra empresa que é nomeada, grandes multinacionais, porque a pessoa tem ali, cada um que se capacita se destaca. Só que a própria pessoa nunca viu isso acontecer na construção civil, às vezes caiu de gaiata, não tem nada, todo sem serviço, e vou trabalhar na construção civil, e a pessoa não tem nenhum futuro, não enxerga um futuro, e sendo que ele está num mercado maravilhoso. E devido a certas crenças que o servente tem, pela dificuldade que sempre passou, às vezes por vir ali de uma família que sempre passou dificuldade, então ele acha que a vida dele tem que ser daquele jeito. Então ele não vê, ele não consegue prospectar um futuro melhor para ele. Por exemplo, eu já ouvi, na época que eu era de canteiro de obra, que eu trabalhava, eu sempre tive um sonho, como eu sempre trabalhei no mercado de alto padrão, mesmo quando era servente, eu trabalhava com servente, com a equipe ali, que toda a equipe da obra, e todos falavam, eu não quero morar em condomínio fechado. Condomínio fechado, deu 10 horas, você não pode fazer barulho, você não pode passar a noite no fresco, se você quiser fazer um churrasco ali com os amigos, ligar um som no carro alto, você não pode. Eu nunca quero morar no condomínio. Claro que não vai morar no condomínio, a mentalidade é de quem age de certas formas, como é que vai ter uma classe social mais alta. E eu, no meu coração, já falei assim, meu sonho é morar num condomínio desse. Eu ainda quero morar, ainda vou morar. E mesmo sendo servente, sendo pobre, passando dificuldade. E tinha um plano de futuro que eu me via que eu conseguia seguir aquelas regras. Que a vida não é só esses momentos que as pessoas falam. Mas não, a vida em si, o cotidiano, qual que é a maioria da vida da gente? Você passa em casa festejando, ou trabalhando, chega em casa, descansa. Então a própria mentalidade da pessoa, você vê que ela não se via. Ela achava impossível ela viver a vida do contratante, do proprietário da casa. Ele nunca se achou capaz de viver aquilo ali. Então como que ele vai ter amor de fazer a casa para um cliente, sendo que ele nunca vai se colocar no lugar daquele cliente? Como se algum dia aquela equipe que ele trabalha fosse uma equipe que trabalhasse para ele, fazendo a casa dele. Então a pessoa não se via merecedor daquilo. Então automaticamente ela iria trabalhar de má gosto, desvalorizando a sua própria mão de obra, trabalhando só para comer, só para levar o alimento para casa, para pagar seu aluguel. E sendo que se ele enxergasse isso de forma diferente, é onde que a gente vem buscando, até com o canal, com as redes sociais, e levar uma mentalidade diferente e mostrar o quanto o mercado imobiliário, da construção civil, é um mercado promissor. Igual eu já vi muitas vezes um servente chegar num proprietário da casa, morrendo de vergonha, às vezes até correr para não ali ter contato com o proprietário. Então ele acha que o dono da casa é uma pessoa tão superior a ele, que ele se humilha tanto ele mesmo. Às vezes isso acontece quando eu vou no canteiro de obra fazer as visitas, às vezes eu chego lá com o cliente, o funcionário quer sair de perto, quer ir lá para o fundo para não ter contato, porque você vê que parece que a pessoa sente vergonha do trabalho que ele faz na obra. Ele se sente vergonha de ser um servente, de ser um pedreiro. Então parece que chegou ali os donos do mundo. Isso tem na mentalidade. Não quer dizer que é isso, porque são seres humanos todos iguais. Então se ele está naquela função, ele pode. Se ele planejar, se ele se capacitar, se ele procurar, algum dia ele pode galgar a posição do dono do empreendimento, do dono da casa. Basta ele querer fazer o seu melhor, se dedicar. Mesmo se ele, na vida toda ele não alcançar, mas eu tenho certeza que ele vai alcançar um grau muito melhor do que ele vai estar ali como servente. Só que aquilo ali entra tanto dele, aquela humilhação, aquele tá fazendo um serviço sujo, porque a construção civil é suja, mas é um serviço muito digno, muito bonito. A pessoa está construindo uma estrutura de uma casa tão maravilhosa. O que aquilo vai se tornar? Então o maior orgulho que eu sempre tive na construção foi de chegar numa casa e ver a casa pronta. Gente, eu fico maravilhado. Para mim, dinheiro não paga esse prazer de você chegar e entregar uma casa para o cliente, com iluminação, com os acabamentos pintados, com os esquadros, tudo prontinho. É um prazer muito grande que eu tenho no meu coração de conseguir entregar uma casa, um empreendimento para o cliente. Porque eu sei o tanto de mão de obra que passou, o tanto de gente que passou naquela construção, a dedicação de cada um. Eu dou conta de valorizar a minha equipe, de enxergar a dedicação de cada um, mas às vezes eles mesmos não conseguem
vê a importância deles na execução daquela casa. Então, às vezes, a pessoa passa na frente daquela obra, aquela obra eu trabalhei ali. Nossa, mas eu deixei meu sangue, deixei meu suor. Nossa, eu sofri demais aquilo ali, naquela casa. Nossa, olha a casa que deu trabalho. Nossa, que dificuldade. Então, a pessoa não consegue enxergar a gente. Eu consegui, eu fiz parte daquela casa, eu consegui somar para conseguir entregar aquela casa para o cliente. Olha que casa maravilhosa que ficou. Olha, para você ver o meu poder da minha mão de obra, da minha ajuda ali, somando com toda a minha equipe. A gente conseguiu entregar esse empreendimento, essa casa. Que coisa maravilhosa. Tá vendo os dois pontos de vista que tem? Uma pessoa que passa ali, não, eu só fui só uma pessoa que passei ali, que trabalhei, que deixou, enquanto a outra pessoa se maravilha muito com aquilo. Eu que passei por toda a trajetória de uma construção, todas as etapas para chegar onde que eu estou, com a construtora que eu tenho, então quando eu vejo uma casa, quando eu vejo um condomínio, quando eu vejo uma cidade, às vezes a gente vê assim, Dubai, vamos pensar, para mim a cidade maravilhosa é a cidade de Dubai, com engenharia, com os prédios, com as torres que tem, assim, eu sou apaixonado pela arquitetura de Dubai. Então quando eu vejo aquela imagem, eu fico assim, maravilhado. Só que ao mesmo momento me passa um filme, assim, gente, o trabalho que deu para o engenheiro, para o arquiteto, projetar uma cidade no deserto, quanta mão de obra, quantas pessoas do mundo inteiro teve que trabalhar para que aquilo se tornasse realidade. Então, a gente hoje vai lá, curte, o pessoal vai, aí você fala assim, que trem mais top, grandioso, com tanta engenharia, com tantos desafios, que a gente fica deslumbrado com a maravilha. Mas que tanto de gente, que tanto de pessoas, que tantas noites mal dormidas, gente trabalhando de madrugada. Então, assim, é uma coisa tão maravilhosa que o ser humano consegue fazer, que Deus deu poder para cada ser humano somar um com o outro e conseguir uma cidade tão grande, que a gente fala assim, gente, parece que a gente que vai fazer uma visita na cidade, ou no museu, numa obra grandiosa, eu, por viver a construção civil, eu consigo imaginar todo mundo que trabalhou naquilo ali, a dificuldade, a pessoa nos negócios altos, para montar um andaime, para fazer aquilo ali funcionar, a estrutura que tem, concreto, resistência, cálculos em cima daquilo, para aquilo a gente chegar lá e entrar naquilo e ficar maravilhando, aquela coisa, né, maravilhosa, ficar admirando. E aquilo me passa um filme tão grande na cabeça, que antigamente era um terreno limpo, aí veio alguém, imaginou uma ideia daquilo ali, e foi fazendo os cálculos, passou com papel, pegou uma construtora, colocou a equipe para fazer e começou na fundação, enquanto todo mundo está, eu falo, enterrando dinheiro para dentro do solo e todas as coisas começando a ser construídas passo a passo, até se tornar onde que se tornou. Gente, é uma coisa maravilhosa demais, é uma coisa muito, assim, só de contar eu fico apaixonado por ver o que é uma capacidade de um ser humano, a união de um ser humano, uma estratégia de negócio, um planejamento, se torna em coisas tão grandiosas. Então, assim, é onde que todo mundo teria que reconhecer a sua mão de obra, a sua parcela em construir algo, independente do que seja. Então, assim, todo mundo tinha que reconhecer o seu poder em agregar para que tudo aconteça. Mas para que essa transformação na construção civil aconteça, cada um tem que entender a sua capacidade, a importância do seu trabalho, da sua dedicação na construção, que ele faz com amor, que ele faz com dedicação. Aí sim a gente vai conseguir virar essa chave e toda a construção civil vai agradecer por ter pessoas capacitadas, por ter um trabalho com amor, com dedicação, não por obrigação. Então, o dia que todo mundo conseguir ter essa percepção na mente da importância que ele traz o mercado imobiliário, as coisas vão facilitar e vão melhorar imensamente para a vida particular de cada um da construção. Mas a transformação, ela tem que acontecer na mente. Eu creio que a maioria do pessoal da construção foi semelhante à minha vida. Veio de uma família humilde, pobre,
passou até dificuldades financeiras, teve que regrar até mesmo ali a quantidade de comida para dar para toda a família. Então eu nunca tive o privilégio de morar numa casa própria. Eu saí de casa com 18 anos, então minha mãe e meu pai, eles nunca conseguiram ter uma casa própria acabada. Teve uma vez que a gente conseguiu uma casa lá em Jaú, São Paulo, mudou para dentro porque não tinha condição de pagar aluguel, numa casa inacabada, chovia, não tinha telhado. Então foi a casa que a gente teve, por motivo de ter vender e depois foi morar de favor. Então nunca conseguiu, ou de aluguel, nunca conseguiu ter uma casa própria. E hoje a gente faz, eu tenho a construtora, a gente faz casa de alto padrão. Então naquela época a mentalidade foi assim, gente, será que algum dia eu vou conseguir morar numa casa própria? Sendo que toda a parte da família do meu pai não tem muita condição financeira. E na época ainda, 10 anos atrás, passava até mais dificuldade da minha família. Então não tem ninguém na nossa família para assim, eu quero espelhar naquele tio meu. Hoje tem, hoje graças a Deus as coisas evoluíram e tudo mais. Então uma pessoa que se destacar, fala, não, quero ser bem sucedido, igual... Não, então às vezes isso vem de família, vem de herança, de familiares, antecedentes, que não tem um futuro. Mas desde que a gente vira a mentalidade da gente, que a gente é capaz, que a oportunidade surge para pobre, para ricos, para quem busca oportunidade. A oportunidade ela é aberta para todos. Basta quem realmente vai querer abraçar a oportunidade de pagar o preço para se capacitar, se desafiar, se sacrificar de várias coisas para conseguir ter um futuro melhor. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Quem está disposto a pagar? Eu escolhi pagar esse preço. E hoje o resultado que eu tenho é fruto da decisão que eu tomei 11 anos atrás como servente, mudando a minha mentalidade, imaginando que eu teria um futuro na construção civil e hoje tenho uma vida boa, conquistei várias coisas através da construção, onde que todo mundo fala, não, eu não tenho condição, não tem futuro para mim, não tem jeito, eu sou pobre, eu trabalho aqui só para construir casa para os outros e nunca se vê capacitado, se vê capaz de conseguir alguma coisa no ramo da construção, sendo que é um ramo maravilhoso e extraordinário. Então a gente tem que crer que as coisas vão acontecer na vida da gente. E muitas das vezes a esperança de que pessoas da classe mais baixa têm jogo, Mega Sena e tudo mais, pensa que o único meio dela transformar a sua vida é ganhando na Mega Sena, ganhando alguma coisa, acontecer um milagre na vida dele. E às vezes quando isso acontece, a pessoa não tem preparação nenhuma. Vou citar aqui o exemplo, a história do Luva de Pedreiro. Uma vida tão humilde, simples, na pobreza, e aconteceu de fazer o vídeo e teve a reviravolta maravilhosa que teve na vida dele. O que aconteceu? As primeiras coisas, apareceu um empresário para fazer todo o trabalho dele, ele com sua inocência depositou toda a confiança no empresário. Veio o empresário, roubou dele, deu muito pouco valor para ele total confiança no empresário, porque nunca sonhou em que aquilo poderia chegar na mão dele de alguma forma. Então ele não tinha estrutura nem pensamento. Se algum dia eu tivesse um dinheiro, o que eu teria que fazer? Então como aquilo nunca passou, então quando ele viveu aquela situação, ele achou alguém para passar ele para trás, que no mundo, às vezes, quando a pessoa não se capacita, não se precaver, e por não estar capacitado e esperando aquele momento chegar, aí vem às vezes os espertalhões, as pessoas de má índole, que aproveita da pessoa inocente e de boa índole. Então foi o que aconteceu. Então por quê? Porque ele nunca imaginava que ele poderia. Então ele nunca pensou fora da caixinha que ele vivia. Aí aconteceu que depois que ele se viu ali com esse prejuízo, nessa situação, a mente começou a abrir. Aí sim, ou seja, começou a abrir depois que as coisas aconteceram. Mas assim, ele também, ou seja, aquele negócio, ficou contando com a sorte e a sorte veio. E quanto ele estava preparado para receber aquela sorte? Nenhum. Então a pessoa joga, às vezes aposta e fica imaginando o que eu vou ter, o que eu vou fazer com o dinheiro, o que eu vou ter, mas dentro de si mesma ela sabe que ela não tem estrutura nenhuma para receber aquilo. Então ela joga pensando em ganhar
mas com a certeza que não vai ganhar, porque a probabilidade é muito pequena. Mas é isso, pessoal. A intenção é trazer uma mentalidade, porque para a gente transformar a construção civil, é cada um se capacitando, se auto-reconhecendo o trabalho que através do braçal ele presta. E o serviço braçal, hoje, ele é um serviço muito bem reconhecido, às vezes não remunerado, mas reconhecido, porque ninguém tem vontade de largar a profissão dele e fazer um serviço braçal. Por que a gente não acorda e pensa nisso? Quem que tem vontade de fazer o meu trabalho aqui na construção? Ninguém tem vontade de fazer aquilo. Então, ou seja, somos pessoas da minoria. Então, por que não se qualificar, se capacitar e se reconhecer essa importância do serviço braçal, sujo, pesado? Então, cada um que parar e pensar um pouquinho a sua capacidade e tiver uma responsabilidade de querer agregar valor na vida alheia, no trabalho que ele está fazendo, para construir algo para o próximo, que é o seu contratante, o seu patrão, tenho certeza que a vida dessa pessoa vai se transformar, igual eu transformei a minha. Eu tive fé, empenho, dedicação, então é possível, basta ter fé e se dedicar. Nada acontece por acaso e vai ter seus desafios e tudo mais. Então, um grande abraço, espero ter mexido um pouco na mente, principalmente de quem trabalha na construção civil, e mostrar que existe um caminho promissor e um futuro maravilhoso para quem quer seguir a carreira no mercado imobiliário, na construção civil e saber o poder que ela tem nas suas próprias mãos em construir algo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos seguindo aí para a gente gerar essa revolução na construção civil, que é um mercado maravilhoso.